nós estamos aqui com Ariel Palacios, felizes da vida, super agradecidos. Gente, quando é aquela coisa, né? Tem que arriscar e tentar convidar, né? Quem não diria? A gente já tinha, né? Não, a gente já tinha, pô, não, trouxemos a Ariel, que é demais pra gente. O nosso cursinho aqui é um grupo de professores, por isso chama grupo. Ah, por isso. Então nós somos 16. E colocamos um dinossauro, Ariel, porque a gente é velho. É um dinossauro. É um Tiranossauro Rex. É um Velociraptor. É um Velociraptor. É um pequenininho, mas ligeiro. Sim, mais ligeiro. Né? Então a gente está muito feliz de você ter vindo aqui e aceitar nosso convite. Nossa, nós estamos em estado de graça. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Tá? E os Velociraptors são famosos por agir em conjunto, não isoladamente. Pois é. Em 16, no caso. Em 16 a gente consegue, né? Então, muito obrigada mesmo. Ariel, eu estava começando a folhear o livro, porque é um livro que a gente pegou hoje, né? E no caso, o próprio Ariel pegou hoje. Né? O próprio Ariel conheceu o livro pelo nosso aqui. Por que você começou com um agradecimento para as crianças, uma dedicatória para as crianças? Para que elas não tenham que padecer o que a gente padece em matéria de todas essas frivolidades, você põe uma lista, coisas esdrúxulas, bizarrices, coisas sui generis. A maior parte negativas, algumas coisas sui generis positivas, mas são poucas, né? Então é meu desejo que essas crianças não tenham que passar por isso. No entanto, lá para o final do livro, no encerramento, eu digo que, infelizmente, apesar da dedicatória, eu acho que elas vão ter que continuar lidando com o mesmo bando de malucos que a gente tem que lidar. Não estou encontrando aqui por onde está. Gostaria que elas não tivessem que conviver com isso, mas infelizmente suspeito que terão, já que ao longo da última década e meia, depois de uma punhada de anos de respeito, relativo respeito às instituições e ao decoro presidencial, vimos o ressurgimento em grande estilo de lideranças bizarras e tão autoritário que geram um desatado frenesi em multidões. Então, quer dizer, eu gostaria, meu desejo é dedicado às crianças para que elas não tenham que passar. Só que uma coisa, o wishful thinking, é o desejo meu que elas não tenham que passar por isso, eles, por exemplo, mas que, infelizmente, eu acho que é só o desejo, porque, na realidade, talvez tenham que lidar com coisas piores. Talvez. Nossa, eu acho enfim, muito espero que não, mas levando em conta que a coisa fica cada vez mais bizarra na região, então não seria estranho que acabasse acontecendo isso. E por que foi a escolha do bizarro? Ariel. Eu uso a palavra bizarro, eu falo cringe, bizarro, esdrúxulo. Isso. Eu achei que tinha colocado sui generis, mas eu não me lembro se cortaram ou não cabia, ficava muito longo. Bizarro eu uso de forma muito rigorosa, eu não digo bizarro para qualquer coisa. Hoje em dia, bizarro é usado como, isso aqui está um pouquinho diferente, que bizarro. Não, eu uso bizarro com precisão. Né? Então, bizarro para mim é quando algo é muito esquisito, muito estranho, muito esdrúxulo. Né? Então, todas as palavras que eu uso com sentido que nem sinistro, que durante uns anos, uma década, tinha virado sinônimo de cool. Para mim, sinistro é sinistro, tenebroso, tal. Então, para mim, bizarro é muito esquisito, não é levemente. Por quê? Porque bizarro, ou esdrúxulo, ou cringe, porque líderes políticos da região, ao longo dos últimos 200 anos, ou seja, desde as independências, têm tomado as medidas, as políticas mais esquisitas ou as ações mais absurdas, não é? Desde algo que seja uma política em si, uma medida, um decreto, uma lei, ou coisas pessoais deles. Não é? Então, a gente vê esse tipo de coisas que você diz, isso não é lógico, mas eles faziam e continuam fazendo. O que faziam há 150 anos, continuam fazendo hoje, e você diz, mas espera aí, isso aí não teria que soar mais ridículo do que já soava há 100 anos? E você diz, não, tem um monte de pessoas que aplaudem essas coisas. Exatamente. Isso. Porque eu consegui ler o da Bolívia. Fiquei chocada. A Bolívia é muito fecunda, né? Nossa, qual que é a tua fonte? Onde você acha essas coisas aí, Ariel Palacios? É na história. Meu Deus! Eu adoro história. Na história do cara querendo atacar a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha. Você sabia? Não, primeiro ele queria defender a França da invasão prussiana em 1870. Eu fiquei passada. A Guerra Franco-Prussiana. Quando ele estava com as tropas indo ainda para chegar ao mar, porque a Bolívia ainda tinha mar naquela época. Isso. Aí ele ficou sabendo que a França tinha se rendido
E aí ele ficou furioso com a Inglaterra, mas como a rainha Vitória da Grã-Bretanha não ajudou a França, aí ele disse, vou invadir a França em vingança. Eu disse, como? Sim. Então essas coisas aconteciam, continuam acontecendo. Hoje a Argentina tem um presidente que fala por telepatia com o seu cachorro defunto e ao qual pede conselhos políticos. Porque se vocês tivessem, vocês gostam de cachorros ou gatos? Sim, sim. Algum deles, sujeito não é. Algum pet que já faleceu? Sim. E se você tivesse a chance de de falar com algum deles, o que você falaria? Sim. Tipo, que saudade. Oi, linda, oi, linda. Algo assim como... eu tive duas cachorras, a Lucrécia e a Carlota, duas Yorks. E eu falei, ai, que saudade de vocês, estamos aqui com saudade e tal. Mas eu não ficaria pedindo nem para a Lucrécia nem para a Carlota, olha, tem uma palestra para dar hoje à noite na Quais são suas orientações? E o que você acha que eu fale? E o PowerPoint? Ou uso o Canvas? O Milei, o presidente argentino, pede conselhos políticos para o cachorro que morreu. Meu Deus. Bem específico, né? Mas, e agradecer. E o discurso da vitória das eleições primárias, ele, em público, dedicou ao cachorro defunto. Se um de nós fizéssemos isso, acho que a gente seria demitido, né? Assim, Tranquilamente. E alguém ia falar, olha, não tem um laudo, deve ter algum laudo, não pode dar aula, né? Ariel, você caminhou assim como nós pelas calçadas, pelos calçadões da UEL, né? Nós dois temos a formação em História. Naquela época, perdão, você tem uma grande vantagem, as árvores cresceram. Sim. Naquela época as árvores ainda eram meio pequenas, então a insolação que a gente passava caminhando ali era feroz. Para chegar do SECA ou do CCH à biblioteca, era um sol que rachava. Agora não, agora tá meio coberto. Tá bonito. Em compensação também, à noite, que nem eu estudava à noite, pelo menos era um pouco mais iluminado. E aí o frio hoje intenso, em dia já é impossível, né? Mas a minha pergunta é justamente sobre essa parte. Nós temos a formação em História, e eu andei lendo um pouco sobre a sua biografia, e eu vi que na infância / adolescência, né? Eu queria ser historiador. Exatamente, arqueólogo e historiador. E que mundo as coisas te encaminharam. Meus pais me falaram, Ariel, como arqueólogo você vai morrer de fome. Como historiador também. No Brasil. Não, se a gente morasse, meus pais falavam, se a gente não morasse no Brasil, se a gente morasse no México, onde tem as ruínas astecas e mais, se fosse no Peru, onde tem as ruínas incas, mas no Brasil tem pouca coisa. Eu falei, putz, é verdade e tal. Aí depois falei, não, vou ser historiador. Ariel, como historiador, você vai fazer o quê? Vai ser professor, vai morrer de fome e tal. Aí eu falei, algo que tenha um pouco disso. Primeiro pensei em diplomacia, fiz um ano de Direito, aqui na UEL mesmo. Aí passei para... Não era minha coisa, não era minha praia. Passei para jornalismo. Né? E os meus amigos hoje em dia dizem, quando eu conto, eu queria ter sido arqueólogo, queria ter sido historiador, aí eles dizem, falando no Velociraptor, né? Eles falam, Ariel, você é um arqueólogo de certa forma, porque você tem que ligar, não, pior, é mais sarcástico, você tem que lidar com um monte de dinossauros, de fósseis vivos, todos esses, né, todas essas lideranças que estão arcaicas, mesmo sendo jovens em alguns casos, outros não. Mas você continua a ser um arqueólogo. É verdade. Você citou uma palavra. Jurassic Park. É um Jurassic Park. Nossa. Você citou uma palavra que inclusive estava na minha pergunta, que você citou a palavra ironia. Você é conhecido por comentários que sempre tem um tom ácido, sempre tem um tom de ironia ali. Isso veio adquirido pelo traquejo jornalístico ou é uma questão da sua personalidade? Sempre acaba tendo Eu acho que é familiar. Eu acho que é familiar, da família da minha mãe especialmente. Tios, avós muito irônicos, mas refinadamente irônicos. Sim, como é o seu caso, inclusive. E a leitura profunda e constante, releitura de Mafalda, que eu lia desde os 7 anos de idade. Sim. E aquilo é uma aula, né, de como bater sem bater. Como bater sem bater, ou como de bater e com um sorriso, né, ou como diz o Quino. Como é que era a frase do Quino? Quando ele pergunta por Quino, o autor da Mafalda, quando perguntavam como é que era o humor dele, ele falava, eu não dou uma bofetada, como é que é? Eu enfio um bisturi sorrindo, como se ele botasse um bisturi numa pessoa e mexesse ali sorrindo. Eu acho que isso, acho que ironia, primeiro, nunca gostei de palavras chulas, nunca gostei de humor mais grosseiro. Eu nunca gostei daquela coisa brega. Eu sempre achei que era muito mais interessante falar, escrever de alguma forma
que pudesse explicar algo, né? E a gente pode explicar muita coisa. Sim. O humor é algo... Eu não sou humorista, eu falo algumas coisas com alguma ironia, mas eu acho que o humor é uma forma muito interessante de explicar a política, de explicar os acontecimentos. E o humor sempre foi... E o humor e os humoristas sempre foram muito temidos pelos presidentes autoritários, mesmo sendo civis, eleitos, ou os presidentes ditadores, não eleitos. Ou às vezes eleitos e depois transformados em ditadores, porque ditadores tem um vasto leque de possibilidades. Pessoas que chegaram ao poder e se tornaram ditadores, sim, pessoas que não foram eleitas e se tornaram ditadores. Né? Então, digamos, há sempre um grande leque de possibilidades. Bacana. A gente acompanha com certa... esse caminho da América Latina, que é o que você se propõe a colocar no seu livro, e aí você usa, né, a palavra bizarro, esdrúxulo, e a gente acabou de ver, e citamos aqui o caso do Milei. Você consegue, nessa sua caminhada, perceber qual seria essa próxima liderança, quem que já vai evoluindo num caminho que aparenta ser nesse... na região? Isso, na região, na América Latina, no caso. Por enquanto não há nada parecido. Milei é como mais ou menos ali um ponto muito peculiar, mais tipo o bizarro do bizarro. Sim. Porque tem o lado esotérico, tem o lado dos insultos, tem o lado que o cara vê pessoas que não existem. Sim. Há uma entrevista que fizeram durante a campanha que o cara começa a reclamar que estão falando atrás dele. Então, imagina que isso aqui é a parede, como se fosse isso a parede do estúdio. Vocês estão me entrevistando e eu falo, olha, desculpa, mas não posso continuar falando com esses aí, com vocês aí falando. Então, eu não posso me concentrar. Aí, voltar a explicar. Desculpem vocês, mas eu não consigo me concentrar por causa de vocês aí. Não tinha ninguém, era a parede. Então ele estava vendo pessoas. Gente, incrível, né? Vendo. A primeira coisa que eu pensei, ele pelo ponto, ele está ouvindo alguém, sim, falando. Um retorno, né? Mas aí, então, ele se viraria, veria que não tem ninguém e falaria, estão falando aqui no meu ponto. Não, ele estava criticando as pessoas que não estavam atrás dele. Uau, então, ele é muito neste diferente, momento, né? Não há ninguém que tenha características similares surgindo. E não descarto. Porque se o cara foi eleito com esse formato, outros vão dizer com esse formato, ou vão fingir esse formato, ou talvez outros que tenham esse formato vão se sentir assim, eu também, se esse cara aí que é igual a mim é presidente, farão as adaptações necessárias. Exatamente. Né? Então, digamos, podem surgir os mais variados, porque tem desde esses caras que fazem isso para aparecer e tem os caras que naturalmente são assim. São dessa forma. E eu diria que o mais preocupante é quando naturalmente são assim, porque não tem psicotécnico para esses cargos públicos. Pois é. Para dirigir você precisa ter um psicotécnico, porque para dirigir um país você não pode ter um psicotécnico, né? Obviamente não vão fazer, porque aí, nossa, não passariam muitos da política latino-americana e mundial. Com certeza. Não só aqui, mundial. Não só aqui, eu arrisco dizer que a maioria. O livro é sobre a América Latina, porque eu cubro a América Latina. Sim. Mas eu acho que merecem livros assim sobre a África, sobre a Ásia, sim, sobre a Europa, em menor quantidade, sim, sobre a Europa, porque na Europa existem instituições fortes. O leste europeu ali. Nossa, o leste europeu. Né? E nos Estados Unidos. Nossa, nos Estados Unidos. Lá dá sobra. Tá sozinho, lá dá um livro sobra. Aí é aquela coisa. No Canadá tem pouca coisa, Escandinávia não tem nada. Quer dizer, são países. Uruguai é um capítulo pequenininho aqui. Costa Rica também. Uruguai aparece com algumas coisas sui generis positivas. Qual que é o babado se você ficou meio junto com o Mujica? O que é? Você tutelou o Mujica um momento? Eu fui guarda-costas do Mujica. Por quê? Durante 1h30, quase 2 horas. Por quê? Porque o único segurança dele queria beber chimarrão com os amigos. E então o Mujica estava dentro do Teatro Solís. Mas ele já era presidente? Não, estava disputando a eleição. Senado? Era segundo turno. Era segundo turno. Estava ali... Na porta do gol. Na véspera do segundo turno, o Mujica diz, eu vou ver uma apresentação no Teatro Solís, de música, que é o teatro municipal, digamos assim, de Montevidéu, muito antigo, muito chique, e não é como aqueles políticos que vou ver cultura, fica meia hora, faz a foto e vai embora. Não, o Mujica ficou das 2 horas Aí eu cheguei junto com a Janaína Figueiredo, vamos esperar o Mujica, falamos com o segurança dele, não tinha um assessor, não tinha nada, só o cara na porta
E o Uruguai é muito austero. E a mulher do Mujica, a Lucia Topolanski, o Mujica lá dentro. Aí falamos, olha, será que ele vai? Olha, não sei, talvez fale, não sei, talvez... Quando ele sair, a gente vê se ele tem tempo para dar uma entrevista ou não. Certo. Olha, 10 minutos é suficiente, tá bom, vamos ver. Aí, o teatro, não sei se vocês conhecem Montevideo, sim, o Teatro Solís tem uma calçada larguíssima, sim, na frente. Enorme. Então, ele viu, pelo corredor e a porta, um carro estacionado, que tinha acabado de estacionar na calçada, longe, né? E tinha uns 4 caras, e que, típico do Uruguai, começaram a beber chimarrão. Eram amigos dele. Aí o cara olhou e falou assim, olha, você pode tomar conta do presidente, do Mujica, do senador Mujica, era senador ainda. Pode tomar conta? Sério? Eu vou ali tomar um chimarrão com meus amigos, qualquer coisa você me grita, tá? Eu falei, eu como guarda-costas do Mujica? Sim. Sim, é fácil, tal. Aí depois eu dou um jeito pra você conseguir a entrevista. Aí eu falei, tá. E esse cara havia sido, não é que um cara que não entendia de segurança. Ele, nos anos 70, com 16 anos, 17 anos, havia sido um jovem guerrilheiro. Sim. Não o Mujica, sim, mas era um veterano. Esse cara aqui, depois, em 2010, era o segurança do Mujica, um sobrenome alemão que agora não lembro. Cara altíssimo, loiro. Aí eu fiquei então 1h30 sendo o guarda-costas Mujica, com a Janaína Figueiredo, a correspondente do Globo, grávida de uns 6 meses, 7 meses, sentada ali com a barrigona, não é? Enquanto eu estava ali, bom, tomara que não aconteça nada, mas qualquer tutelando os dois. Vou lá, corro lá e o cara vem correndo, para de tomar o seu chimarrão e vem correndo. Então, fui segurança do Mujica durante então é verdade mesmo isso? Sim. Sim. Eu não acredito. Coisas. Eu não li isso. Ariel, infelizmente a gente tem um tempinho. Ad honorem, não me pagaram para ser segurança. Mas enfim, dá pra cobrar, foi 1h30 apenas. Trabalho freelancer de segurança. E ele é aquele posso abrir minha companhia mesmo? De segurança, né? Ele é aquela tranquilidade? Já tem experiência. Ele é aquela tranquilidade mesmo? Sim! Ele é ultra tranquilo, mas quando ele estoura. Mas ele é ultra tranquilo. É mesmo? Mas tem que encher muita paciência dele para ele estourar. Eu imagino. Muito. Imagino. E tem gente que enche a paciência. Porque acham que o cara é assim, então toda hora tocam a campainha lá da chácara dele. Coitado, o cara quer um pouco de privacidade, mas tem gente que continua insistindo. Assim, tô indo para Montevideo, sei lá, do Brasil, quero ver o Mujica. Uma amiga minha de Curitiba disse, vou ver o Mujica. Não enche a paciência do cara, Cátia, dizia. Não enche, deixa, o cara quer tranquilidade, não quer todo mundo tocando a campainha, fazendo foto com o Mujica. Eu queria uma foto. Quem não no queria? Fusquinha azul, existe mesmo sim, Fusquinha. Sim. Não, então eu queria estar no Fusquinha azul, caramba, nossa, não acredito. Ariel, uma última pergunta, porque infelizmente a gente tem um tempo bastante curto. Né? O Ariel ainda tem algumas outras obrigações. Mas nós aqui como professores, a gente tem muita energia, muito por conta dessa molecada. Né? Então a gente vê o sucesso deles e fica muito feliz quando eles passam nos interesses dos cursos que eles querem. E a minha pergunta para você, para a gente encerrar, seria justamente nesse caminho. Depois de 30 anos cobrindo a América Latina, mais de 30 anos de jornada como um jornalista, apesar da redundância que eu acabei de utilizar, mas nesses 30 e poucos anos dessa jornada, o que ainda te motiva? O que ainda faz com que você, com tanta gana, com tanta vontade, possa cobrir a América Latina? Você acha legal? É a história, porque como jornalista, a gente está cobrindo a história do dia a dia. Né? E no futuro, da mesma forma como os jornalistas do passado, esse material vai ser consultado pelos historiadores do futuro. Os historiadores recorrem a várias fontes, né? Como cartas, revista, leis, rádio, documentos, sim, depoimentos, cartas, antigamente. Agora, esse é um assunto que fica complicado, porque agora você teria que ter acesso aos e-mails, né? Então, isso é um WhatsApp. Ou WhatsApp, né? E a hemeroteca, ou seja, a biblioteca de jornais, né? Então, a gente está escrevendo uma parte dessa história. Então, como sempre quis ser historiador, eu estou fazendo uma história do dia a dia, digamos assim. E que eu acho... E eu sou fascinado pela história. Nossa, eu sentava às vezes para ver TV, sentava no sofá, cruzava as pernas e quando tinha 10, 11, 12 anos, pegava um livro de história e ficava lendo, vendo as figuras, vendo os mapas, lendo os textos, e ficava lendo, imaginando coisas como se fosse um livro de aventuras, que era de certa forma, não é? A gente já sabia o final em alguns casos, não é? Mas para mim sempre foi muito divertido. Para mim a história sempre foi algo divertidíssimo. Então às vezes eu digo, bom, já conheço a história disso aqui, mas vou buscar alguma coisa mais
detalhada sobre tal coisa. Então, por exemplo, a independência da Estônia, 1919, né? Tem umas coisas que são fascinantes. Nossa, quando se independizaram do primeiro tentado do Império Russo, aí depois do que era o início da União Soviética e tal. Então, ou a guerra russo-finlandesa, o leste europeu, nossa, rende adoidado. Adoidado, né? A Hungria entre os anos 20 e 30. Urbano da história também. Exatamente, sim. Já havia um prévio que era o almirante Horthy. A Hungria, que é um país sem mar, hoje, mas que teve durante 20 anos como presidente um almirante. Né? Porque ele se tornou almirante quando ainda a Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro e tinham acesso ao mar Adriático. Mas bom, tô lembrando aqui do negócio da Bolívia, que você falou que a Bolívia ainda tinha marinha. Como é que a Bolívia tem marinha se não tem mais mar? A Bolívia tem marinha porque eles treinam. A Bolívia quer voltar ao mar. Então, para isso, eles têm uma marinha para justificar. Uma marinha no Titicaca. Não, uma marinha no Titicaca. Eles e os escafandristas treinam lá. Mas só tem até vice-almirante, porque almirante aí já seria como demais. Então só vai até vice-almirante, mas é parte do simbolismo deles de dizerem que queremos voltar ao mar. Ao litoral. Faz parte da estratégia política. Mas, de certa forma, digamos assim, isso aí, simbolismo que custa para o contribuinte. Claro, sem dúvida. Porque manter uma coisa de... né? Aí é o que mais pesa, uma reivindicação simbólica ou o bolso do contribuinte. Não é a Suécia ou a Noruega que podem se dar o luxo de ter sobra grana luxo e desse, né? Esse que é um negócio. Nossa, que bom, no final das contas o Ariel cumpriu o desejo de ser criança, então, né? Se ele queria ser historiador e ele faz o jornalismo pela história, pronto. Tá escrevendo parte da história. O sonho infantil tá concretizado. Só pra gente finalizar então, Ariel, você sabe dançar tango? Eu sei uns poucos passos básicos. Eu danço mal tudo. Eu só sei uns passinhos básicos de tango. A única coisa que eu sei dançar bem, que eu não sei se eu voltaria a dançar bem, porque já desde 89 não pratico. Isso quantos anos são? Rápido, 30 matemática. Que é tudo humanas. Eu sou de humanas, mas 35. 35 anos, o Bon Odori. Em Londrina, tinha em agosto, sempre havia um festival da festa dos japoneses lá, da Isso, exato. Que não era na Cel, era nesse templo que estava ali com um pátio imenso, atrás do Viscardi, que agora não chama mais Viscardi, não sei como é que chama. Eu acho que é aí, no mesmo lugar. Que aquilo era próximo da Rua Porto Alegre, Quintino Bocaiúva. Então, todo ano, agosto, tinha, acho que continua tendo 3 dias de dança. E você ia lá? Eu, como muitos amigos nipo-brasileiros, no colegial, eu comecei lá, faculdade, ia dançar, e dancei 4 anos, não, 4 anos não, dancei 8 anos direto. Era um dos poucos não nipo-brasileiros. E eu dançava bem, bem. Tem que achar um lugarzinho em Buenos Aires para continuar. As japonesas falavam, nossa, esse dança... eu dançava bem. Samba não. Não, sou péssimo em qualquer coisa. Funk, rock, pop, tudo. A única coisa, talvez pelas mãos, o Vogue da Madonna, termina por aí, porque com as mãos, ainda bem. E empanado ou coxinha? Quindim e brigadeiro. Assado ou churrasco? Peixe. Peixe? Nossa, há uns peixes aqui no Paraná e no Rio Paraguai, que é o pacu e o surubim, que eu acho uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Sabemos coisas sairemos daqui direto para comer junto com o Ariel Palhares. Surubim. E líquido, suco de tamarindo, que é difícil hoje em dia. Suco de tamarindo, gente. Uma delícia. Deve ser sofrido ele. Meio amargo. Mas é uma delícia. Que era moda no Segundo Império. Olha lá. E depois com a República ficou como um símbolo da monarquia e foi ficando de lado e foi sumindo. Como as coisas, como os costumes mudam de acordo com a história. Exato. Por exemplo, rapidamente, quando vocês acham que o macarrão começou a ser consumido no Brasil? Início do século XX? Muito provavelmente final do século XIX. A vinda dos imigrantes italianos, mas até que isso saiu da comunidade italiana e foi algo comum para o resto dos brasileiros, nossa, anos 50, 60, que virou comum. Que ele começou a chegar no que domingo. Virou comum, porque senão era arroz com feijão. Sim. Mas macarrão não era algo popular. Não era. Da comunidade. Embora fosse barato. Sim. Mas não era popular. Não era uma coisa... Na Espanha, hoje em dia, o macarrão não é algo comum. É quase vizinho da Itália.
mas não, porque nunca houve uma presença italiana forte lá. Sim. Coisas que acontecem. Incrível, né? Transições. Que legal. Muito obrigado Ariel. pela sua Por presença. favor, eu que agradeço. Nossa, que legal. Agraciados. Muito obrigada. Muito obrigado.